Quando o coração e a tradição falam mais alto que uma fortuna, nasce uma história inesquecível. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O carro executivo de Paulo Fonseca serpenteava pela estrada rural que cortava as montanhas verdes de Minas Gerais. Enquanto dirigia, atendia uma ligação no Viva Voz, sua voz confiante ecoando dentro do veículo. Sim, Sr. Mendes, estou a caminho. Chegarei hoje e amanhã mesmo podemos avaliar o terreno, garantiu ele ajustando o retrovisor. Não se preocupe, tenho experiência com projetos em tempo recorde. Ao desligar, seu olhar recaiu brevemente sobre a pasta no banco do passageiro. As plantas arquitetônicas exibiam o logo Supermercados Global em letras grandes e azuis. Uma sensação incômoda se instalou em seu peito quando avistou a placa envelhecida. Vale das Águas, capital nacional da cerâmica artesanal. Paulo diminuiu a velocidade quase instintivamente. 15 anos haviam se passado desde que deixara aquela pequena cidade, jurando nunca mais voltar. Agora, aos 35 anos, retornava como um homem diferente. Um arquiteto renomado, com escritório próprio, na capital e projetos internacionais no currículo. E também como o novo proprietário do Ateliê Fonseca, herança de sua avó Teresa, falecida há quase 2 anos. Na praça central, quase vazia exceto por alguns idosos nos bancos de madeira, Paulo estacionou e saiu do carro, afrouxando a gravata. O ar tinha aquele cheiro peculiar que só cidades do interior possuem. Uma mistura de café fresco, terra molhada e tempo parado. Observou as lojas simples ao redor, muitas com cerâmicas expostas nas vitrines. Sua expressão oscilava entre nostalgia e desconforto. Na pequena cafeteria da praça, foi imediatamente reconhecido por Dona Zulmira, a proprietária que parecia não ter envelhecido um dia sequer. Paulo Fonseca? Menino, é você mesmo? Quanto tempo? Exclamou ela com genuína alegria nos olhos. Paulo forçou um sorriso. Dona Zulmira, a senhora não mudou nada. Mas você mudou, hein? Todo importante de terno. Soube que virou arquiteto, famoso na capital. Sua avó ficaria orgulhosa. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Orgulhosa? Teria mesmo? A última conversa com a avó, há mais de 5 anos, não havia terminado bem. Talvez, respondeu evasivo. Você soube do ateliê dela? Desde que Dona Teresa partiu, ficou abandonado. Uma pena, comentou Zulmira, servindo-lhe um café sem que ele precisasse pedir. Exatamente como ele gostava, forte e com pouco açúcar. Na verdade, é por isso que estou aqui. Preciso resolver essa pendência. Zulmira baixou a voz, inclinando-se, sobre o balcão. Dizem que vão construir um supermercado lá, é verdade? Paulo desviou o olhar, incomodado com a pergunta direta. Ainda não está decidido, mentiu, pagando pelo café que mal tocou. No final da tarde, parou em frente ao casarão, antigo de pedra com um grande galpão anexo. A placa de madeira entalhada ainda estava lá. Ateliê Fonseca, cerâmica artesanal desde 1908. Paulo respirou fundo antes de usar a chave que o advogado lhe enviou, junto com os documentos da herança. Ao abrir o portão, percebeu movimento no galpão. Aproximou-se cauteloso, ouvindo o som inconfundível do torno de cerâmica em atividade. O grande espaço estava iluminado pela luz dourada que entrava pelas janelas altas. No centro, uma mulher trabalhava concentrada, moldando o barro com mãos habilidosas. Paulo observou em silêncio, hipnotizado pela cena. Havia algo quase sagrado na maneira como ela deslizava os dedos pela argila, transformando-a com movimentos precisos e delicados. Quando finalmente pigarreou para anunciar sua presença, a mulher se assustou, e o vaso que moldava se deformou sob a pressão repentina de seus dedos. Quem é você? Como entrou aqui? Perguntou ela claramente irritada, levantando-se e limpando as mãos no avental manchado de argila. Sou Paulo Fonseca, o neto de Teresa Fonseca, e esta propriedade é minha agora. Seus olhares se encontraram em silencioso confronto. Ela era mais jovem do que ele imaginara inicialmente, talvez uns 32 anos,
com cabelos escuros presos em um coque despretensioso e olhos intensamente verdes que o avaliavam com evidente desaprovação. Paulo, o neto que nunca apareceu, nem mesmo no funeral, a acusação o atingiu como um golpe físico. Estava na Europa, finalizando um projeto importante. Não consegui voo a tempo, defendeu-se odiando o quanto soava como uma desculpa barata, mesmo sendo verdade. Dona Teresa me deu permissão para usar o ateliê. Era sua aprendiz, explicou ela. Mariana Santos. Paulo olhou ao redor, notando as prateleiras com dezenas de peças de cerâmica, algumas claramente antigas, outras recém-produzidas. Bem, as coisas mudaram. Preciso preparar este lugar para a venda. Venda? A voz de Mariana subiu uma oitava. Você vai vender o Ateliê Fonseca? Isso é mais que um prédio, é patrimônio cultural da cidade. Sua avó dedicou a vida inteira a este lugar. É apenas um imóvel antigo bem localizado com valor comercial, rebateu ele, mantendo o tom frio e profissional que usava em negociações. E a cidade precisa de empregos, infraestrutura, progresso. Progresso? Destruir 100 anos de tradição para construir um supermercado? Então os rumores são verdadeiros. Você tem uma semana para retirar seus pertences. O projeto já está em andamento, informou Paulo, virando-se para sair. Uma semana? Impossível. Tenho encomendas, alunos, a exposição anual para preparar. Não é meu problema. Esta propriedade está abandonada há quase 2 anos. Você estava ocupando irregularmente. Mariana ergueu o queixo, desafiadora. Sua avó me deu permissão por escrito. E você não conhece a Lei Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural que ela ajudou a criar. Não pode simplesmente demolir este lugar. Ela caminhou até uma estante e pegou um vaso antigo, belamente decorado. Você sabe o que é isso? O primeiro vaso que sua avó fez aos 12 anos. Mostrou outro vaso mais elaborado. E isso, a peça que ganhou reconhecimento nacional em 1978. Este lugar conta a história da sua família e da nossa cidade. Paulo sentiu um nó se formar em sua garganta. Por um instante, foi transportado para sua infância. Para as tardes ensolaradas em que a avó pacientemente guiava suas mãos pequenas no torno, ensinando-o a sentir a argila, a respeitá-la. Mas esse momento de vulnerabilidade durou pouco. Sinto muito, mas minha decisão está tomada. Uma semana, repetiu, sua voz mais firme do que se sentia. Quando se virou para sair, Mariana o chamou. Ela deixou algo para você. Esperou anos que voltasse para entregar pessoalmente, mas Paulo parou sem se virar. Ouviu os passos dela se afastando e depois retornando. Ela pediu que você abrisse quando retornasse. Relutante, Paulo se virou. Mariana segurava uma caixa de madeira entalhada, estendendo-a em sua direção. Ele hesitou, antes de pegá-la, sentindo seu peso sólido entre as mãos. Sem dizer mais nada, saiu rapidamente do ateliê, deixando para trás uma Mariana visivelmente frustrada e preocupada. Na casa antiga, Paulo acendeu as luzes e observou os móveis cobertos, com lençóis brancos. Poeira dançava no ar, iluminada pelos últimos raios de sol que entravam pelas frestas das cortinas. Colocou a caixa sobre uma mesa e a observou por um longo momento, incapaz de abri-la. Em vez disso, tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Senhor Mendes, Paulo Fonseca, podemos adiantar a reunião para amanhã cedo? Sim, já estou na propriedade. Tenho um pequeno problema, mas nada que atrase nossos planos. Enquanto falava, seu olhar foi atraído para uma fotografia emoldurada na parede. Ele, aos 10 anos, sorrindo ao lado da avó, ambos com as mãos sujas de argila, exibindo orgulhosos um pequeno vaso, seu primeiro trabalho. No canto da foto, quase imperceptível, estava escrito com a caligrafia delicada de Dona Teresa. As mãos lembram o que o coração tenta esquecer. Paulo desviou o olhar, mas as palavras já haviam se instalado em sua mente. Paulo despertou com o canto dos pássaros. Um som que havia esquecido após anos, vivendo entre o barulho de buzinas e o rumor constante da cidade grande. Por um momento ficou desorientado,
até que os eventos do dia anterior voltaram à sua mente. O encontro com Mariana no ateliê, a tensão, a caixa que continuava fechada sobre a mesa de jantar. Levantou-se e abriu as cortinas. O quintal estava diferente do que lembrava. Mais selvagem, com as árvores frutíferas crescidas demais, obscurecendo parcialmente a vista do riacho que cortava a propriedade. Mesmo assim, a paisagem despertou lembranças de sua infância. Tardes colhendo jabuticabas direto do pé, banhos no riacho em dias quentes de verão, a avó chamando para o lanche da tarde com pão caseiro ainda quente. Tomou um café rápido e, antes de sair para a reunião com os representantes do supermercado, parou diante da caixa deixada por sua avó. Seus dedos tocaram a madeira entalhada. Reconheceu ali os padrões típicos das peças da família Fonseca, uma assinatura que sua avó lhe ensinara a identificar quando criança. Cada família de artesãos tem sua marca, Paulo. A nossa conta, histórias nas espirais que se encontram. Com um suspiro, afastou-se sem abrir a caixa. Ainda não estava pronto. A reunião na prefeitura foi exatamente como esperava. O prefeito Roberto Mendes, um homem corpulento com um sorriso permanente que não alcançava os olhos, era entusiasta do projeto do supermercado. O maior investimento que Vale das Águas já recebeu, repetia ele, mostrando as projeções de empregos e a arrecadação de impostos. E a localização é perfeita, acrescentou o representante da rede de supermercados, um homem mais jovem que Paulo, de terno impecável. Entrada da cidade, próximo à rodovia, terreno plano. O ateliê antigo será demolido, claro, mas preservaremos aquela árvore centenária como parte do estacionamento. Sustentabilidade é um valor da nossa empresa. Paulo assentiu, apresentando os desenhos preliminares que havia preparado. Um projeto moderno, eficiente, com elementos que remetiam sutilmente à arquitetura tradicional da região. Era o que sempre fazia em seus projetos, um toque local para aplacar resistências, enquanto implementava um design essencialmente urbano e contemporâneo. Existe um pequeno obstáculo, comentou casualmente. Parece que minha avó deu permissão para uma artesã local usar o espaço. O prefeito dispensou a preocupação com um gesto. Mariana Santos, conheço bem. Uma idealista teimosa, como sua avó era. Mas não se preocupe, não há nada formalizado legalmente. Ela não pode impedir a venda. E quanto à lei de preservação do patrimônio cultural? Perguntou Paulo, recordando o argumento de Mariana. O prefeito trocou um olhar rápido com seu assessor. Existe, de fato, uma legislação antiga. Sua avó foi bastante insistente na época, mas podemos contornar isso com um parecer técnico adequado. O prédio está em condições precárias, oferece riscos. Você é arquiteto, sabe como funciona. Paulo sentiu um gosto amargo na boca, mas assentiu. Conhecia bem esse tipo de manobra. Já havia participado de processos semelhantes na capital. Então está resolvido, concluiu o prefeito. O contrato pode ser assinado na sexta-feira e as obras começam em 2 semanas. Tempo suficiente para... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas, resolver qualquer pendência sentimental. Ao sair da prefeitura, Paulo decidiu caminhar pela cidade em vez de pegar o carro. Queria reorientar-se, reconectar-se com a geografia da sua infância. Passou pela escola onde estudara, agora com uma pintura nova, pela sorveteria que frequentava, aos domingos depois da missa, pela loja de ferragens onde o avô comprava materiais para o ateliê. Sem perceber, seus passos o levaram até o mercado municipal, um galpão amplo onde os produtores e artesãos locais vendiam seus produtos. No centro do mercado, para sua surpresa, encontrou uma exposição de cerâmicas. E lá estava Mariana, explicando a técnica de pintura a um grupo de turistas. Paulo manteve distância, observando. Ela falava com paixão, suas mãos descrevendo no ar os movimentos do processo criativo. Usava um vestido simples de algodão estampado e tinha os cabelos soltos hoje, caindo em ondas sobre os ombros. Os turistas pareciam encantados, não apenas com as peças expostas, mas com a energia que ela transmitia. Cada peça conta uma história.
Paulo a ouviu dizer. Esta técnica de esmaltação vem dos primeiros ceramistas que se estabeleceram em Vale das Águas, no final do século XIX. Eles adaptaram métodos tradicionais portugueses, usando os minerais disponíveis em nossas montanhas. Uma senhora idosa se aproximou de Mariana com uma peça nas mãos. Um pequeno vaso com delicados relevos de folhas e flores. Esta foi feita por Dona Teresa, não foi? Reconheço o estilo dela. Mariana sorriu, um sorriso que transformou seu rosto, suavizando a determinação que Paulo vira no dia anterior. Sim, Dona Helena. É uma das últimas peças que ela fez antes de... Sua voz falhou ligeiramente. Ela queria que ficasse com a senhora, na verdade. Disse que era para agradecer por todos os anos de amizade. A senhora idosa abraçou o vaso contra o peito, emocionada. Ela sempre se lembrava do aniversário do meu casamento. 45 anos seguidos, recebi uma peça nova dela. Esta será a mais especial. Paulo sentiu uma pontada no peito. Havia tanto sobre a vida da avó que desconhecia, histórias que nunca ouviu, conexões que nunca compreendeu. Estava prestes a se afastar quando Mariana o avistou. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ela disse algo para uma jovem assistente e caminhou em sua direção. Veio conferir o que vai destruir? Perguntou sem rodeios. Estava apenas passando, respondeu Paulo, desconfortável com a agressividade dela. Não sabia desta exposição. É a mostra mensal de cerâmica. Acontece há mais de 30 anos, sempre no terceiro domingo do mês. Ela cruzou os braços. Sua avó nunca faltou a uma, até ficar doente demais para vir. Mesmo assim, enviava peças novas sempre que podia. Paulo olhou ao redor, notando como o espaço era organizado com carinho. Pequenas histórias escritas ao lado de cada peça, fotografias antigas mostrando o processo de criação, um mapa indicando as diferentes técnicas desenvolvidas nas várias regiões ao redor de Vale das Águas. Quantas pessoas participam deste grupo de artesãos? Perguntou tentando soar casual. 25 famílias dependem diretamente da cerâmica para viver, respondeu Mariana, seu tom deixando claro que ele deveria saber disso. E outras tantas indiretamente, fornecedores de materiais, vendedores, professores da escola técnica. Paulo assentiu, absorvendo a informação. No projeto do supermercado, havia uma previsão de criação de 18 empregos diretos. Já resolveu o que fazer com as peças da sua avó? Perguntou Mariana, mudando de assunto. Que peças? As do acervo pessoal dela. As que não estão no ateliê, mas na casa. Centenas delas guardadas no sótão e na sala dos fundos. Paulo franziu a testa. Não vi nada além de alguns vasos decorativos na sala. Mariana não conseguiu esconder um sorriso irônico. Claro que não viu. Você mal entrou na casa, não é? Quarto, banheiro, cozinha, direto para o escritório. Nem deve ter aberto a porta do sótão. A precisão com que ela descreveu seus movimentos o irritou. Você esteve me vigiando? Não preciso vigiar. Conheço bem o tipo. Executivo ocupado, sem tempo para sentimentalismos, querendo resolver logo a pendência para voltar à sua vida importante. Paulo sentiu o rosto esquentar. Você não me conhece. Conheço o suficiente. Ela respirou fundo, como quem tenta se acalmar. Olha, não estou aqui para brigar. Só queria te convidar para a reunião da Associação dos Artesãos hoje à noite, já que vai decidir o destino do ateliê e, consequentemente, o futuro da cerâmica na cidade. Deveria pelo menos ouvir as pessoas afetadas. A proposta o pegou de surpresa. Por que está me convidando? Achei que você seria a primeira a querer me manter longe. Pela primeira vez, Mariana pareceu vulnerável. Prometia à sua avó que faria tudo para preservar o legado dela. Isso inclui tentar fazer você entender o que está em jogo. Ela entregou a ele um pequeno cartão. Às 7 no Centro Cultural. Se decidir ir, chegue pontualmente. O pessoal valoriza muito a pontualidade. Antes que Paulo pudesse responder, ela já havia se afastado, retornando aos turistas que agora examinavam uma coleção de pratos decorativos. De volta à casa da avó, Paulo decidiu verificar o que Mariana havia mencionado. Abriu a porta do sótão
e subiu a escada estreita, acendendo a luz fraca que iluminava o espaço amplo sob o telhado. O que viu o deixou sem fôlego. Prateleiras e mais prateleiras, cuidadosamente organizadas, exibiam centenas de peças de cerâmica, vasos, jarros, pratos, esculturas, desde pequenos objetos delicados até obras imponentes. Cada prateleira estava identificada com etiquetas, escritas à mão. 1960, 1965. Experimentos com argila vermelha. Inspiração Marajoara. Colaboração com artesãos do Vale do Jequitinhonha. Era uma vida inteira documentada em barro e esmalte, e ele jamais soubera da existência daquele acervo. Em um canto, encontrou uma estante com peças diferentes, mais hesitantes, algumas claramente mal acabadas, outras surpreendentemente boas para trabalhos de iniciante. A etiqueta dizia simplesmente Paulo 1990-1995. Sua avó havia guardado cada peça que ele fizera durante os verões que passara ali, entre os 8 e 13 anos, antes que o fascínio pelos videogames e, mais tarde, a mudança para a capital com os pais interrompessem seu aprendizado. Paulo pegou um pequeno vaso torto e relembrou exatamente o dia em que o fez. A frustração quando a peça não ficou como queria, as lágrimas que tentou esconder e a maneira, gentil como a avó o consolou. O barro guarda a memória das nossas mãos, Paulo. Mesmo os erros são preciosos, pois nos ensinam o caminho. Colocou o vaso de volta na prateleira com cuidado, sentindo uma emoção que havia muito não experimentava. Olhou para o relógio. Quase 6 da tarde. Tomou uma decisão repentina. Iria à reunião dos artesãos, nem que fosse apenas para entender melhor o que estava prestes a desfazer. Antes de sair, seu olhar pousou novamente na caixa entalhada deixada pela avó. Ainda não a abriria, mas agora, pela primeira vez desde que chegara, sentiu uma genuína curiosidade sobre seu conteúdo. O Centro Cultural de Vale das Águas funcionava em um antigo casarão colonial restaurado, com paredes grossas que mantinham o interior fresco mesmo nas noites mais quentes. Paulo chegou exatamente às 7, estacionando seu carro entre motos antigas e caminhonetes empoeiradas. Sentiu-se deslocado em seu terno, percebendo tarde demais que deveria ter se trocado antes de vir. A sala principal estava organizada em semicírculo, com cerca de 20 pessoas já acomodadas em cadeiras simples. Paulo hesitou na entrada, sentindo vários olhares voltarem-se para ele. Alguns curiosos, outros abertamente hostis. Reconheceu alguns rostos de sua infância, agora marcados pelo tempo. O Sr. Justino, que fornecia argila para o ateliê. Dona Carmen, que fazia as embalagens especiais para o transporte das peças mais delicadas. O professor Antenor, que ensinava história na escola local e sempre levava os alunos para conhecer o processo de fabricação das cerâmicas. Mariana acenou, discretamente, indicando uma cadeira vazia ao seu lado. Paulo caminhou entre os presentes, consciente dos sussurros que sua presença provocava. Ao se sentar, ela murmurou: "Obrigada por vir." Um homem idoso, com mãos nodosas e marcadas pelo trabalho, levantou-se para iniciar a reunião. Paulo o reconheceu. Imediatamente, Mestre Tião, que trabalhara com seu avô por mais de 4 décadas e era considerado o guardião da técnica tradicional dos fornos a lenha. "Estamos aqui reunidos", começou ele, sua voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade, "para discutir o futuro do nosso ofício. Como todos sabem, o Ateliê Fonseca, que por mais de 100 anos tem sido o coração da produção ceramista de Vale das Águas, está ameaçado." Vários pares de olhos se voltaram para Paulo, que manteve a expressão neutra, como fazia em reuniões de negócios difíceis. Temos hoje entre nós o neto de Dona Teresa, o arquiteto Paulo Fonseca, que herdou a propriedade. "Seja bem-vindo, filho." Sua avó tinha grande orgulho do seu talento. Sempre nos mostrava recortes de jornais com seus projetos. Paulo sentiu um nó na garganta. Ela acompanhara sua carreira, mesmo após tantos anos de silêncio entre eles. "Antes de iniciarmos as discussões", continuou o Mestre Tião,
Gostaria que cada um compartilhasse brevemente o que o Ateliê Fonseca significa para a sua vida, para que nosso convidado entenda o que está em jogo. Um a um, os artesãos se levantaram para falar. Uma mulher de meia idade contou como aprendeu o ofício no ateliê, depois que ficou viúva com 3 filhos pequenos para criar. Dona Teresa me ensinou não apenas a trabalhar com o barro, mas a reconstruir minha vida. Um jovem de não mais que 20 anos relatou como o programa de aprendizes do ateliê o havia salvado das drogas. Encontrei um propósito, uma conexão com algo maior que eu mesmo. Um comerciante local explicou como as cerâmicas atraíam turistas para a região, beneficiando hotéis, restaurantes e outras lojas. Não é apenas sobre artesanato, é sobre a identidade econômica da nossa cidade. Professor Antenor, agora aposentado, falou sobre o valor histórico das técnicas preservadas pelo ateliê. O que temos aqui não são apenas métodos de produção, são conhecimentos culturais transmitidos por gerações, adaptados à nossa realidade local, à nossa terra, aos nossos minerais. Isso não pode ser reproduzido em outro lugar, nem recriado uma vez perdido. As histórias continuaram, cada uma delas revelando uma faceta diferente do impacto do ateliê na comunidade. Paulo ouviu com atenção, sentindo o peso da decisão que havia tomado de forma tão leviana quando aceitou o projeto do supermercado. Quando todos terminaram, Mariana se levantou, vestia roupas simples, calça jeans, camisa branca, mas havia uma dignidade natural em seu porte que Paulo não pôde deixar de admirar. O Ateliê Fonseca não é apenas um local de produção, começou ela. É um centro vivo de conhecimento, onde técnicas centenárias são preservadas e renovadas. Dona Teresa sempre dizia que somos apenas guardiões temporários de um saber que pertence à comunidade. Ela pegou um pequeno vaso que estava sobre a mesa central. Cada peça que sai do ateliê carrega a nossa história. O desenho deste vaso, por exemplo, representa o rio que corta nossa cidade. A técnica de esmaltação incorpora minerais das nossas montanhas. A própria argila é extraída segundo métodos sustentáveis desenvolvidos pelos primeiros ceramistas que se estabeleceram aqui. Paulo reconheceu o padrão. Sua avó o havia ensinado a reproduzi-lo quando criança. As espirais azuis representavam o movimento da água, os pontos dourados, os reflexos do sol no rio ao entardecer. Agora, continuou Mariana, estamos diante de uma encruzilhada. O que preservamos por gerações pode desaparecer em questão de semanas. Por isso, preparamos uma proposta alternativa. Ela desdobrou uma grande folha de papel sobre a mesa. Era um projeto para transformar o ateliê em um centro cultural e escola de cerâmica. Nossa proposta inclui a restauração do prédio histórico, a ampliação das áreas de produção, a criação de um museu e espaços para aulas e workshops. Ela olhou diretamente para Paulo. Sabemos que você é um arquiteto talentoso. Esperamos que possa considerar um projeto que preserve o legado da sua família em vez de destruí-lo. Paulo aproximou-se para examinar os desenhos. Eram surpreendentemente bem elaborados, com soluções inteligentes para as limitações do espaço. Quem fez este projeto? Mariana hesitou. Eu. Estudei arquitetura na Federal antes de voltar para aprender com sua avó. Ele a encarou surpreso. Você é arquiteta? Fiz 3 anos do curso. Tive que abandonar quando meu pai adoeceu. Voltei para cuidar dele e acabei me envolvendo com a cerâmica. Era um bom projeto, Paulo tinha que admitir. Talvez com alguns ajustes na estrutura para melhorar a circulação, uma reorganização do espaço de exposições, percebeu que já estava pensando como se fosse executá-lo. Afastou-se do desenho, lembrando-se de seu compromisso com o supermercado. É um projeto interessante, disse finalmente. Mas vocês têm ideia do custo de uma reforma deste porte? De onde viria o financiamento? Temos um financiamento coletivo. Em andamento, respondeu Mariana. Vários ex-alunos de sua avó espalhados pelo país já se comprometeram com doações. Conseguimos parcerias com universidades para a parte de pesquisa e documentação. E estamos concorrendo a editais de preservação cultural.
Mesmo assim, estamos falando de um valor muito inferior ao que oferecem pelo terreno, argumentou Paulo. A localização é estratégica. O valor comercial é... Um murmúrio de desaprovação percorreu a sala. Mestre Tião se levantou novamente. Jovem, deixe-me perguntar algo. Quando seu avô faleceu há quase 20 anos, muitas empresas se interessaram pelo terreno. Sua avó poderia ter vendido e vivido confortavelmente pelo resto da vida. Por que acha que ela não o fez? Paulo não soube responder. Porque ela entendia que algumas coisas não têm preço, continuou o velho mestre. O conhecimento que guardamos aqui, as histórias que nossas mãos contam através do barro, não podem ser compradas. Uma vez perdidas, não há dinheiro que as traga de volta. O silêncio que se seguiu pesou sobre Paulo como uma acusação. Ele se viu novamente menino, sentado ao lado da avó, ouvindo-a contar histórias sobre cada peça na prateleira. Quem a fez, em que ocasião, que inovação técnica representava. Na época achava aquilo entediante, agora entendia o que ela estava tentando fazer, passar para ele não apenas técnicas, mas uma herança cultural inteira. Preciso de tempo para pensar, disse por fim. Não posso prometer nada, mas vou analisar a proposta de vocês. A reunião se encerrou pouco depois. Enquanto as pessoas se dispersavam, muitas vieram cumprimentar Paulo, compartilhar memórias de sua avó, mostrar peças que haviam feito sob orientação dela. Era como se estivesse conhecendo uma parte inteiramente nova da vida de Dona Teresa, não a avó rigorosa e um tanto antiquada que habitava suas memórias, mas uma mestra, respeitada, uma líder comunitária, uma guardiã de tradições que havia tocado inúmeras vidas. Mariana o acompanhou até a saída. Obrigada por ouvir. Sei que não era o que tinha planejado para esta noite. Por que você se importa tanto? Perguntou ele, genuinamente curioso. Você poderia exercer sua profissão original ou abrir seu próprio ateliê em outro lugar. Ela sorriu. Um sorriso melancólico que a fez parecer mais jovem. Quando voltei para cuidar do meu pai, estava perdida. Havia abandonado meus sonhos, via meu futuro desmoronando. Foi sua avó quem me estendeu a mão. Às vezes, o caminho que escolhemos não é o caminho que a vida tem para nós, ela me disse. O importante é encontrar propósito onde estamos. Mariana olhou para as próprias mãos, mãos fortes com calos e pequenas cicatrizes, mãos que Paulo agora percebia serem muito parecidas com as de sua avó nos últimos anos. Ela me ensinou que trabalhar com o barro não é apenas produzir objetos bonitos. É participar de uma conversa que começou há milênios e continuará muito depois de nós. Cada peça que moldamos é um elo nessa cadeia de conhecimento humano. Paulo assentiu, sentindo-se estranhamente tocado. Você fala como ela, o maior elogio que poderia me fazer. Mariana hesitou, então acrescentou. Já viu o conteúdo da caixa que ela deixou para você? Ainda não. Deveria ver. Ela trabalhou naquilo durante anos. Dirigindo de volta para a casa da avó, Paulo refletia sobre tudo o que havia descoberto naquela noite. As histórias que ouvira, o projeto que vira e, principalmente, essa outra face de Dona Teresa que começava a conhecer. Uma mulher cuja influência se estendia muito além do que imaginara. Ao entrar na sala, seu olhar recaiu automaticamente sobre a caixa entalhada na mesa. Depois de um momento de hesitação, sentou-se e a puxou para perto. Passou os dedos pelos entalhes complexos antes de finalmente abrir a tampa. Dentro, encontrou um livro encadernado em couro, feito artesanalmente. Na capa, em letras douradas desgastadas pelo tempo, lia-se: Para Paulo, nossa história em barro e memórias. Abriu o livro com mãos trêmulas. Na primeira página, a caligrafia delicada de sua avó. Querido neto, se estiver lendo isto, porque finalmente voltou para casa, mesmo que eu já não esteja aqui para recebê-lo. Este livro conta a história da nossa família, do nosso ofício e das raízes que, mesmo distante, sempre farão parte de quem você é. O barro guarda a memória das mãos que o tocaram. Espero que estas páginas possam reconectar suas mãos à terra de onde vieram. Com amor eterno, Vovó Teresa. Paulo virou a página e viu uma fotografia antiga.
seu bisavô em frente ao ateliê recém-construído em 1908. As páginas seguintes narravam a história da família Fonseca, entrelaçada com a história da cerâmica em Vale das Águas. Havia fotografias, recortes de jornais, receitas de esmaltes, desenhos técnicos de fornos e, principalmente, histórias. Dezenas delas contando os desafios, as conquistas, as inovações de cada geração. Na metade do livro, Paulo encontrou fotografias de si mesmo criança, moldando suas primeiras peças sob o olhar atento da avó. E depois, surpreendentemente, recortes de jornais e revistas sobre seus primeiros projetos como arquiteto, com comentários carinhosos escritos à margem. A última seção do livro, porém, estava em branco, encabeçada apenas por um título: O Futuro do Ateliê Fonseca, por Paulo. A mensagem era clara. Sua avó havia deixado para ele não apenas a propriedade física, mas a responsabilidade de decidir o próximo capítulo daquela história centenária. Paulo fechou o livro, sentindo o peso dessa herança. Pela primeira vez desde que chegara, permitiu-se chorar, pelo tempo perdido, pelas conversas que nunca tiveram e pela compreensão tardia do que sua avó havia tentado ensinar-lhe durante toda a vida. Quando o dia amanheceu, ele ainda estava sentado na poltrona, o livro no colo, tendo tomado uma decisão que mudaria não apenas o destino do ateliê, mas o rumo de sua própria vida. A manhã começou com uma ligação que Paulo temia fazer, mas sabia ser necessária. O representante dos supermercados Global não escondeu a irritação quando Paulo comunicou que precisava reavaliar o projeto. Temos prazos, Fonseca. O Conselho espera esse terreno. Não há outros com a mesma localização estratégica na região. Entendo, mas surgiram complicações que preciso resolver antes de prosseguir, explicou Paulo, mantendo o tom profissional enquanto observava pela janela o nascer do sol iluminar gradualmente o ateliê no fundo do terreno. Depois de encerrar a chamada com promessas vagas de retorno, Paulo telefonou para seu escritório na capital, adiando todos os compromissos da semana. Sua sócia não escondeu a surpresa. Em 8 anos de parceria, era a primeira vez que ele tirava mais que 2 dias consecutivos de folga. Com o tempo livre garantido, Paulo vestiu roupas simples, jeans e camiseta, peças que raramente usava em sua vida na capital, e caminhou até o ateliê. Esperava encontrar Mariana, mas o espaço estava vazio, exceto por alguns trabalhos em andamento cobertos com panos úmidos. Caminhou entre as bancadas, tocando ferramentas familiares, sentindo o cheiro da argila fresca. Sem pensar muito, sentou-se em frente a um dos tornos. Suas mãos lembravam os movimentos, como sua avó costumava dizer. Pegou um pedaço de argila, umedeceu-o e começou a centrá-lo no torno. A primeira tentativa resultou em um desastre, com o barro descentrando-se violentamente. Paulo riu de si mesmo, limpou as mãos e tentou novamente, com mais paciência. Na terceira tentativa, conseguiu centralizar a argila e iniciar o processo de modelagem, criando uma forma básica de vaso. Estava tão concentrado que não percebeu a presença de Mariana até que ela falou: "Não é como andar de bicicleta, não é? As mãos precisam reaprender." Paulo se virou surpreso. Ela sorria sem a hostilidade dos encontros anteriores. "Está uma droga", admitiu ele, indicando o vaso disforme. "Na verdade, não está tão ruim para alguém que não toca em argila há..." "Quanto tempo?" 20 anos, mais ou menos. Mariana aproximou-se analisando seu trabalho. "A centralização está boa. É a pressão dos dedos que está irregular. Quer ajuda?" Antes que Paulo pudesse responder, ela estava atrás dele, suas mãos sobre as dele, guiando-o. Pressão constante. "Deixe a argila falar com você." O contato era perturbadoramente íntimo. Paulo sentiu o calor das mãos dela, o leve aroma de lavanda em seus cabelos, a respiração próxima à sua orelha. Tentou concentrar-se na argila, mas estava muito consciente da proximidade dela. "Melhor?" perguntou Mariana, afastando-se depois de alguns momentos. "Sim", respondeu Paulo, sua voz mais rouca do que pretendia. Pigarreou, constrangido. "Obrigado." Ela se acomodou em um banco próximo, observando-o continuar o trabalho. "O que
Te trouxe aqui tão cedo? Paulo considerou mentir, mas optou pela verdade. Achei que você estaria aqui. Queria conversar sobre alternativas para o ateliê. A expressão de Mariana se iluminou. Sério? Você está reconsiderando? Digamos que estou avaliando todas as opções agora. Paulo desligou o torno e limpou as mãos. Li o livro que minha avó deixou. Vi o projeto de vocês. Quero entender melhor o que acontece aqui antes de tomar uma decisão final. E o supermercado? Pedi um tempo para reavaliar. Mariana sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Paulo percebeu que ela era bonita quando não estava o olhando com suspeita ou raiva. Isso é, surpreendente, no bom sentido. Não crie muitas expectativas, advertiu Paulo. Ainda estou analisando a viabilidade financeira, as possibilidades legais. Mas você está considerando. Já é muito mais do que esperávamos. Ela se levantou com uma energia renovada. Vamos, quero te mostrar algo. Paulo a seguiu até os fundos do ateliê, onde uma porta levava a uma área que ele não conhecia. Um pequeno laboratório equipado com fornos elétricos modernos, microscópios e computadores. O que é isso? O laboratório de pesquisa que sua avó começou a montar nos últimos anos. Estamos estudando novas técnicas de esmaltação que utilizam minerais locais, mas com menos impacto ambiental. Mariana aproximou-se de uma bancada, coberta com amostras de esmaltes em diferentes tons. Este projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Departamento de Química da Universidade Estadual. Paulo examinou os equipamentos impressionado. Não imaginava que um ateliê tradicional pudesse ter um laboratório assim. Sua avó sempre dizia que tradição não é ficar parado no tempo, mas preservar o essencial enquanto se adapta ao presente. Mariana mostrou um notebook aberto com gráficos complexos. Estamos documentando digitalmente todas as fórmulas tradicionais de esmaltes, criando um banco de dados que ficará disponível para ceramistas de todo o país. A cada nova descoberta, Paulo compreendia melhor a visão de sua avó. Não apenas preservar, mas evoluir, combinando o respeito pelo passado com a abertura para o futuro. Por que você não concluiu o curso de arquitetura? Perguntou repentinamente. Mariana pareceu surpresa com a mudança de assunto. Quando meu pai adoeceu, não tive escolha. Ele precisava de cuidados, não podíamos pagar um enfermeiro. E depois que ele faleceu, já estava completamente envolvida com o ateliê. Sua avó precisava cada vez mais de ajuda, e eu havia descoberto uma paixão pelo barro que a arquitetura no papel nunca me deu. Ela sorriu, tocando carinhosamente uma pequena escultura inacabada. Aqui, construo com as mãos, sinto a matéria se transformando. É mais real, de certa forma. Paulo assentiu, compreendendo. Em seu trabalho na capital, raramente visitava os canteiros de obras. Seus projetos existiam principalmente como imagens digitais em telas de computador. Mas você tem talento para o design, comentou. Vi no seu projeto para o Centro Cultural. Obrigada, respondeu ela, parecendo genuinamente satisfeita com o elogio. Tem algumas falhas estruturais, sei disso. Faltam conhecimentos técnicos que eu teria se tivesse completado o curso. Nada que não possa ser ajustado, disse Paulo, surpreendendo a si mesmo com o comentário. Estaria já considerando trabalhar no projeto dela? Mariana sorriu como se lesse seus pensamentos. Vamos dar uma volta pela cidade? Há lugares que acho que você deveria ver antes de tomar qualquer decisão. As próximas horas foram uma redescoberta de Vale das Águas através dos olhos de Mariana. Ela o levou primeiro à Escola Técnica de Cerâmica, onde jovens aprendizes trabalhavam sob a orientação de artesãos mais experientes. Paulo observou o entusiasmo dos adolescentes, muitos de famílias simples, que viam na cerâmica uma possibilidade de futuro. 70% dos nossos alunos conseguem trabalho nas cooperativas ou abrem seus próprios ateliês, explicou a diretora. Outros recebem bolsas para estudar design ou artes em universidades. Sem o Ateliê Fonseca como centro de referência, todo este programa educacional estaria comprometido. Visitaram também pequenas lojas no centro da cidade
que vendiam exclusivamente cerâmicas locais, uma cooperativa de mulheres que se especializava em miniaturas decorativas, e até mesmo a fábrica de embalagens especiais que havia sido criada especificamente para atender à demanda dos ceramistas. É todo um ecossistema econômico, percebeu Paulo, vendo como uma atividade tradicional havia gerado dezenas de negócios relacionados. Exatamente, concordou Mariana. E o Ateliê Fonseca é o coração desse sistema. Não apenas pelo espaço físico, mas pelo conhecimento acumulado, pela reputação que atrai compradores e turistas. O almoço foi em uma pequena pousada nas montanhas, que servia comida típica mineira em pratos de cerâmica produzidos localmente. A proprietária, ao reconhecer Paulo, fez questão de mostrar sua coleção particular de peças criadas por Dona Teresa. Sua avó veio aqui pela última vez 3 semanas antes de falecer, contou ela. Já estava fraca, mas insistiu em subir até aqui para entregar pessoalmente este prato que eu havia encomendado para o aniversário do meu marido. Paulo examinou a peça. Um prato raso com o desenho delicado de um ipê amarelo em flor. A assinatura de sua avó com a data estava no verso. Ela nunca deixou de trabalhar mesmo doente. A mulher sorriu com ternura. Para Dona Teresa, moldar o barro não era trabalho, era vida. Na volta para a cidade, pararam em um mirante natural, que oferecia uma vista panorâmica de Vale das Águas. O sol da tarde dourava as telhas coloniais, destacando o rio que serpenteava pelo vale e dava nome à cidade. É linda, não é? Perguntou Mariana, apoiando-se na mureta de pedra. Quando era criança, vinha aqui e imaginava que a cidade era uma grande peça de cerâmica modelada por um artesão gigante. Paulo sorriu, permitindo-se absorver a paisagem. Nos últimos anos, suas viagens haviam sido sempre apressadas, de aeroporto em aeroporto, de reunião em reunião, sem tempo para simplesmente contemplar. Por que minha avó nunca vendeu o ateliê? Deve ter recebido propostas antes. Muitas, confirmou Mariana. Algumas extremamente generosas. Ela dizia que o ateliê não pertencia apenas a ela, mas a todos que dependiam dele, a todos que vieram antes e aos que viriam depois. Paulo assentiu, compreendendo finalmente o que o mestre Tião havia tentado explicar na reunião. O ateliê era mais que uma propriedade, era um patrimônio coletivo, do qual sua avó havia sido apenas a guardiã temporária. E agora depende de mim decidir seu destino, murmurou, mais para si mesmo que para Mariana. Sim, concordou ela simplesmente. Mas pelo menos agora você está decidindo com conhecimento, não apenas baseado em planilhas e projeções de lucro. Voltaram para o ateliê no final da tarde. Antes de se despedirem, Mariana o convidou para uma experiência especial. Amanhã vamos até a jazida de argila nas montanhas. Se realmente quer entender o que fazemos, deve começar do princípio, da terra. Paulo hesitou. Tinha reuniões por telefone agendadas e e-mails para responder, a menos que esteja ocupado. Demais, acrescentou Mariana com um toque de desafio na voz. Não estou, decidiu Paulo. Que horas saímos? 5 da manhã. A luz é melhor para identificar os diferentes tipos de argila. 5? Paulo não se levantava tão cedo desde... não conseguia nem lembrar. Muito cedo para um arquiteto da capital, o desafio em seu olhar era impossível de ignorar. Estarei pronto. Naquela noite, Paulo continuou a explorar o livro deixado por sua avó. Encontrou uma seção inteira dedicada às jazidas de argila da região, mapas detalhados, análises das propriedades de cada tipo, histórias sobre como os primeiros ceramistas haviam descoberto cada fonte. Havia também páginas sobre a construção do primeiro forno do ateliê, em 1910, com desenhos técnicos tão precisos que Paulo, com seu olhar treinado de arquiteto, não pôde deixar de admirar. Seu bisavô havia sido não apenas um artesão talentoso, mas um construtor meticuloso. Uma fotografia em particular chamou sua atenção. Sua avó, muito jovem, ao lado de um homem que ele reconheceu como seu avô, ambos sorrindo em frente a um novo forno, maior que o original. A legenda, escrita por ela décadas depois, dizia:
1952. O grande forno que revolucionou nossa produção. Seu avô dizia que deveríamos crescer com raízes firmes, expandindo sem perder nossa essência. Paulo passou os dedos pela fotografia, percebendo um padrão que nunca notara antes. Cada geração havia expandido o ateliê, adaptando-o às necessidades de seu tempo, preservando o essencial enquanto inovava. Sua avó com o laboratório de pesquisa, seu avô com o forno redesenhado, seu bisavô com o prédio original e ele. Seria o primeiro a quebrar esse ciclo de continuidade e renovação? Ou encontraria uma forma de dar sua própria contribuição à história familiar? Com esses pensamentos, Paulo adormeceu na poltrona da sala, o livro aberto no colo, um lápis na mão com o qual havia começado a rabiscar ideias para o centro cultural nas margens das páginas em branco, a seção que sua avó deixara para ele completar. O céu ainda estava escuro quando Paulo levantou-se, respondendo ao alarme programado para 4:30 da manhã. Tinha dormido pouco, passando boa parte da noite absorto nos registros de sua avó e esboçando ideias para o ateliê. Vestiu roupas apropriadas para a trilha, calças resistentes, botas e uma camisa de manga comprida para proteger-se dos galhos. Encontrou no armário da lavanderia um velho chapéu de palha que reconheceu como tendo pertencido ao seu avô. Hesitou por um momento antes de colocá-lo. Quando saiu para o quintal, Mariana já o esperava junto a uma caminhonete antiga. Ela sorriu ao vê-lo. Pontual, estou impressionada. Não queria dar motivos para provocações, respondeu Paulo ajustando o chapéu. Mariana olhou para o acessório com uma expressão suave. Esse chapéu parece o do seu Antônio. Era do meu avô. Encontrei no armário. Fica bem em você, comentou ela simplesmente, antes de entrar no veículo. A estrada de terra serpenteava pela encosta da montanha, tornando-se cada vez mais estreita e irregular. As primeiras luzes da alvorada começavam a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e dourados. Mariana dirigia com confiança, conhecendo cada curva, reduzindo a velocidade instintivamente antes dos trechos mais acidentados. Venho a esta jazida desde criança, explicou. Meu pai trazia argila daqui para escultores da região. Foi assim que conheci sua avó, entregando encomendas no ateliê. Você sempre quis ser ceramista? Perguntou Paulo, segurando-se enquanto o veículo saltava sobre um trecho particularmente irregular. Mariana riu. Na verdade, não. Queria ser arquiteta, construir prédios modernos, mudar paisagens urbanas. Ela lançou um olhar rápido para ele. Como você. E o que mudou? A vida. Mariana fez uma pausa, diminuindo a velocidade para desviar de uma pedra grande no caminho. Quando meu pai adoeceu, tive que abandonar a faculdade. Achei que seria temporário, mas a doença se prolongou. Os recursos acabaram. Sua avó ofereceu trabalho no ateliê, horários flexíveis que me permitiam cuidar dele. Ela sorriu com a lembrança. No início, eu só ajudava com a parte administrativa. Um dia, Dona Teresa me viu olhando fascinada para ela trabalhando no torno. Quer tentar? Ela perguntou. E foi... Mariana buscou a palavra certa. Transformador. Como assim? É difícil explicar. Toda a vida eu havia pensado em construir, mas sempre com régua, esquadro, no papel, no computador. De repente, estava criando com as mãos, sentindo a matéria se transformar entre meus dedos. Era como se pudesse conversar com a terra. Ela riu novamente. Parece místico demais para você? Paulo pensou nos esboços que havia feito durante a noite. As primeiras ideias que tinha desenhado à mão livre, sem software, sem réguas, em muitos anos. Havia sido estranhamente libertador. Não, acho que entendo. Chegaram a uma pequena clareira, onde Mariana estacionou. O resto do caminho seria a pé. Enquanto subiam pela trilha estreita, o sol começava a iluminar o vale abaixo deles, revelando a paisagem verdejante e, ao longe, o contorno da cidade. Aqui, anunciou Mariana finalmente, indicando uma encosta exposta onde diferentes camadas de solo eram visíveis. A jazida principal. Paulo observou o local.
Parecia apenas um barranco comum a seus olhos urbanos, mas Mariana aproximou-se com a reverência de quem se aproxima de um tesouro. Vê estas camadas? Ela apontou para as diferentes tonalidades no solo. Esta argila, mais escura, quase vermelha, é rica em óxido de ferro. Dá uma coloração forte nas peças, mesmo sem esmalte. Esta mais clara, ela escavou um pouco mais acima, é mais plástica, excelente para trabalhos delicados. Paulo se aproximou, fascinado pela paixão com que ela descrevia cada tipo de material. Mariana retirou pequenas amostras, colocando-as em potes etiquetados. Quer tentar? Perguntou, oferecendo uma pequena pá. Paulo aceitou o instrumento e, seguindo as orientações dela, extraiu uma amostra da camada mais profunda. Isso mesmo. Agora, sinta. Ele pegou um punhado da argila úmida, pressionando-a entre os dedos, sentindo sua textura, sua resistência. Esta é especial, explicou Mariana. É a argila que sua avó mais gostava. Tem a proporção perfeita de minerais. Não é muito dura nem muito mole. Aceita bem o torno e resiste à queima sem rachar. Como vocês descobriram este lugar? Perguntou Paulo, fascinado pela ideia de que aquela encosta aparentemente comum havia fornecido o material para gerações de artesãos. Segundo a história que sua avó contava, foi um acidente. Seu bisavô estava construindo o primeiro forno, nos anos 1900, e precisava de um tipo específico de argila para revestimento. Um velho ceramista indígena da região o trouxe aqui. Mariana apontou para uma formação rochosa próxima. Dizem que ele reconheceu o local por causa daquela pedra em formato de mão aberta. Os indígenas já extraíam argila daqui havia séculos. Paulo olhou para a rocha e, de fato, ela parecia uma mão gigante estendida para o céu. Era estranho pensar que estava literalmente tocando a mesma terra que seus antepassados haviam moldado. Passaram as próximas horas coletando diferentes tipos de argila. Mariana explicava as propriedades de cada uma, os usos ideais, as temperaturas de queima. Paulo absorvia tudo com genuíno interesse, fazendo perguntas técnicas que a surpreendiam. Você sabe muito sobre isso para quem não toca em argila há 20 anos, comentou ela, enquanto descansavam à sombra de uma árvore, compartilhando a água e os sanduíches que Mariana havia trazido. Lembranças da infância, respondeu Paulo. E li bastante no livro da vovó ontem à noite. Ela ficaria feliz em saber disso. Caíram em um silêncio confortável, contemplando a vista espetacular do vale abaixo deles. O sol agora estava alto, aquecendo a manhã, e uma brisa suave trazia o aroma de terra e vegetação. Por que você não abriu a caixa antes? Perguntou Mariana repentinamente. Paulo demorou a responder, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que tinha medo do que poderia encontrar. Um lembrete de todas as vezes que decepcionei minha avó. Você acha que a decepcionou? Sei que sim, ela queria que eu seguisse a tradição familiar. Cada vez que eu voltava para visitar, ela tentava me convencer a ficar, a assumir o ateliê. Nossa última conversa foi difícil. Eu tinha acabado de receber um convite para trabalhar em um escritório importante de arquitetura. Ela disse que eu estava desperdiçando meu verdadeiro talento. E estava, perguntou Mariana sem julgamento na voz. Paulo sorriu tristemente. Não sei. Construí uma carreira sólida, projetos reconhecidos. Ele fez uma pausa. Mas às vezes olho para os edifícios que projetei e não sinto nada. São apenas estruturas funcionais, eficientes, esteticamente agradáveis, mas não têm alma. Mariana assentiu, compreendendo. É diferente quando você cria algo com as mãos, não é? Quando cada peça leva um pouco de você. Exatamente. Ela tocou levemente seu braço. Sua avó não queria que você abandonasse a arquitetura. Ela queria que você encontrasse um equilíbrio, usar seu talento para construir, mas manter a conexão com o artesanal, com o toque humano. Paulo olhou para as próprias mãos, agora sujas com a argila que haviam coletado. Mãos de arquiteto, acostumadas a teclados e telas sensíveis ao toque, redescobrindo a sensação da terra. Ontem à noite, confessou, fiquei até tarde desenhando. Ideias para o centro cultural.
Foi a primeira vez em anos que projetei algo sem pensar primeiro na eficiência, nos custos, na funcionalidade. Pensei na história que o espaço contaria, nas pessoas que o habitariam, nas memórias que seriam criadas ali. E como foi? Libertador, admitiu Paulo, surpreendendo-se com a própria resposta. Como voltar a respirar depois de muito tempo prendendo o ar sem perceber. Mariana sorriu, genuinamente feliz com a confissão. Moveu-se para recolher os potes de amostras, e o sol iluminou seu rosto de um ângulo que destacou o verde de seus olhos, o contorno delicado de seus lábios. Paulo sentiu uma repentina aceleração em seu coração, que nada tinha a ver com a altitude ou o esforço físico. O retorno foi silencioso, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao ateliê, já passava do meio-dia. Paulo ajudou Mariana a descarregar as amostras de argila, carregando os pesados baldes para dentro do laboratório. "O que acontece agora?" perguntou, observando-a, organizando metodicamente cada amostra. "Agora vem a parte científica. Cada amostra será analisada para verificar sua composição, determinar a temperatura ideal de queima, as possibilidades de esmaltação." Ela o olhou com um sorriso desafiador. "A menos que queira ir direto para a parte artística." "Como? Assim? Escolha uma amostra, vamos para o torno." Paulo hesitou apenas por um momento antes de selecionar a argila que sua avó preferia. Mariana assentiu em aprovação. Boa escolha. Enquanto Mariana preparava a argila, amassando-a para remover bolhas de ar, Paulo observava seus movimentos precisos, a concentração em seu rosto, a forma como seus dedos trabalhavam o material, com respeito e intimidade. Havia uma beleza quase hipnótica em vê-la trabalhar. "Pronto!" anunciou ela, entregando-lhe um bloco de argila perfeitamente homogêneo. Sua vez. Paulo sentou-se ao torno, sentindo uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Suas primeiras tentativas de centralizar a argila foram desastrosas. Mas Mariana era uma instrutora paciente. Após várias tentativas frustrantes, ele finalmente conseguiu uma centralização adequada e começou o processo de modelagem. O tempo pareceu dissolver-se enquanto trabalhavam lado a lado, cada um em seu torno. Paulo perdeu a noção de quantas peças tentou criar. Algumas colapsaram, outras ficaram tortas, mas gradualmente suas mãos foram relembrando as lições da infância. No final da tarde, conseguiu produzir um pequeno vaso simples, mas bem proporcionado. "Nada mal para um primeiro dia de reencontro com o barro", comentou Mariana, admirando o resultado. Paulo sorriu, sentindo uma satisfação que há muito não experimentava em seu trabalho. Havia algo profundamente gratificante em criar um objeto do zero, usando apenas suas mãos, e um material tão básico quanto a terra. "Quer assinar?" perguntou Mariana, oferecendo uma ferramenta de acabamento. Paulo hesitou. "Não sei se merece. Uma assinatura. Toda peça merece. É um marco da sua jornada." Ele aceitou a ferramenta e, na base ainda úmida do vaso, gravou suas iniciais e a data. Ao terminar, percebeu que havia acrescentado instintivamente uma pequena espiral, a marca da família Fonseca. "Vai precisar secar por alguns dias antes da primeira queima", explicou Mariana, ajudando-o a colocar o vaso na prateleira de secagem. "Se quiser, pode voltar para acompanhar o processo." "Quero", respondeu Paulo sem hesitação. "Na verdade..." Ele fez uma pausa, reunindo coragem. "Acho que vou ficar mais tempo do que planejava inicialmente. Tenho algumas ideias para o projeto do Centro Cultural que gostaria de desenvolver adequadamente." O sorriso de Mariana iluminou seu rosto cansado. "Sério?" "Não estou prometendo nada ainda", apressou-se a esclarecer. "Ainda há muitas questões práticas para resolver, mas acho que vale a pena tentar encontrar uma alternativa à demolição. É mais do que eu esperava quando você chegou." Eles se olharam por um longo momento, o silêncio carregado de possibilidades não ditas. Foi Paulo quem finalmente quebrou o contato visual, consciente do rubor que sentia no rosto. "Devo ir. Tenho algumas ligações para fazer, e-mails para responder." "Claro." Mariana sorriu compreensiva. "Volte amanhã para o processo de esmaltação, se quiser." "Voltarei."
Paulo caminhou de volta para a casa, sentindo-se estranhamente leve apesar do cansaço físico. Ao entrar na sala, seu olhar foi atraído para o livro de sua avó, ainda aberto na última página que havia lido na noite anterior. Ao lado, os esboços que havia feito para o Centro Cultural, desenhos preliminares, mas já capturando a essência do que imaginava. Um espaço que honrasse a tradição enquanto olhava para o futuro, que preservasse a história da cerâmica local enquanto a tornava relevante para novas gerações. Sentou-se e continuou trabalhando nos desenhos, agora com uma visão mais clara após o dia passado com Mariana. As horas voaram enquanto ele se perdia no processo criativo, algo que não acontecia há muito tempo em seus projetos comerciais. Quando finalmente parou para preparar um jantar simples, percebeu que estava sorrindo sozinho. Havia muito ainda a resolver. Convencer os investidores do supermercado a desistirem do terreno, encontrar financiamento para o centro cultural, reorganizar sua vida profissional para acomodar este novo projeto. Mas pela primeira vez em anos, sentia-se no caminho certo. Depois do jantar com uma xícara de chá de camomila, a favorita de sua avó, Paulo finalmente reuniu coragem para escrever nas páginas em branco do livro. Sob o título O Futuro do Ateliê Fonseca, por Paulo, começou a descrever sua visão para o Centro Cultural, as possibilidades que via e, mais importante, o que havia redescoberto nestes poucos dias. A conexão com suas raízes, com a terra, com o legado familiar que havia tentado deixar para trás, mas que sempre fora parte de quem ele era. Na última linha da página, escreveu simplesmente: Vovó, finalmente entendi o que você queria me ensinar. Algumas tradições não são correntes que nos prendem ao passado, mas raízes que nos nutrem enquanto crescemos em novas direções. O sábado amanheceu com o céu nublado, prometendo chuva. Paulo acordou cedo, revigorado apesar da semana intensa que tivera. Cada dia havia trazido novas descobertas. O processo de esmaltação com Mariana, a primeira queima de seu vaso no forno pequeno, reuniões com artesãos locais para entender melhor suas necessidades. Mas hoje seria diferente. O representante do Supermercados Global estava vindo pessoalmente a Vale das Águas, impaciente com a demora na assinatura do contrato. E Paulo ainda não havia tomado uma decisão final. Tomou café observando pela janela da cozinha o movimento tranquilo do quintal. Um casal de bem-te-vis construindo ninho, as folhas das árvores balançando suavemente com a brisa matinal. A vida na cidade grande parecia cada vez mais distante, como um sonho do qual havia despertado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael, seu sócio na capital. Paulo, precisamos conversar sobre o projeto Albuquerque, começou ele, sem perder tempo com amenidades. O cliente está pressionando, quer mudanças no conceito central, e eu não posso tomar essa decisão sozinho. Paulo suspirou. O projeto Albuquerque, um complexo comercial de luxo, era o maior contrato do escritório atualmente. Antes de vir para Vale das Águas, era tudo em que conseguia pensar. Posso revisar os documentos que você enviar, mas ainda não tenho previsão de volta, respondeu. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quanto tempo mais, Paulo? Já faz quase 2 semanas. O escritório está desmoronando sem você. E para ser franco, não estou entendendo o que está acontecendo. Você vai à sua cidade natal resolver uma pendência de herança e simplesmente desaparece? Não desapareci. Estou respondendo e-mails, participando de videoconferências, mas não está aqui. E este projeto precisa de sua presença. O cliente está acostumado a lidar diretamente com você. Paulo fechou os olhos, sentindo as duas realidades colidirem. A vida que construíra na capital, com seus compromissos e responsabilidades, e este novo caminho que começava a vislumbrar em Vale das Águas. Preciso de mais alguns dias, Rafael. Estou no meio de algo importante aqui. É sobre o ateliê da sua avó? Vende logo esse terreno e volta para o que realmente importa, Paulo. O velho escritório dela é apenas uma propriedade. O que construímos na capital é seu futuro. As palavras atingiram Paulo como um soco. Era exatamente o que ele próprio teria dito 2 semanas atrás,
agora soavam estranhas, desconectadas da realidade que estava vivendo. Não é tão simples assim, respondeu, mantendo a voz calma. Vou resolver isso o mais rápido possível. Depois de desligar, Paulo permaneceu sentado à mesa da cozinha, pensativo. Seu telefone sinalizou uma série de novas mensagens e e-mails que exigiam atenção urgente. O mundo lá fora não havia parado enquanto ele redescobria suas raízes. Campainha soou. O representante do supermercado havia chegado mais cedo que o previsto. Paulo ajeitou a camisa e foi atender. Carlos Mendonça era um homem que impunha presença. Alto, com um terno impecável apesar da viagem, e uma pasta de couro italiana na mão. Seu aperto de mão era firme, calculado para demonstrar força sem intimidar. Fonseca, finalmente nos conhecemos pessoalmente, disse com um sorriso profissional. Admirei muito seu projeto para o Centro Empresarial Rio Verde. Design inovador mantendo elementos arquitetônicos históricos, exatamente o tipo de sensibilidade que queremos para nossas lojas. Paulo indicou a sala, onde havia preparado café e algumas pastas com documentos. Conversaram por quase uma hora sobre aspectos técnicos do projeto do supermercado, valor do terreno, cronograma de obras. Era uma conversa familiar para Paulo, o tipo de negociação que conduzia semanalmente em seu escritório. Então, disse finalmente Mendonça, cruzando as pernas e assumindo uma postura mais relaxada. O que está causando essa hesitação? O valor não é satisfatório? Podemos renegociar. Paulo escolheu as palavras com cuidado. Não é uma questão de valor monetário. Descobri que o ateliê tem uma importância cultural e histórica que não havia considerado inicialmente. Mendonça assentiu compreensivo. Entendo o apego emocional, propriedades familiares sempre carregam memórias. Mas Paulo, posso chamá-lo de Paulo? Precisa considerar o progresso. Vale das Águas está estagnada economicamente. Nosso empreendimento trará empregos, movimento, desenvolvimento. A cerâmica já traz tudo isso, argumentou Paulo. Há um ecossistema econômico inteiro construído ao redor do ateliê. O executivo sorriu, paciente. Em escala artesanal, estamos falando de modernização, de inserir a cidade na economia do século XXI. Além disso, acrescentou baixando a voz como quem compartilha um segredo, consegui aprovação para aumentar nossa oferta em 15%. É uma oportunidade única. Paulo sentiu o peso da decisão. O valor oferecido era tentador, suficiente para resolver qualquer preocupação financeira que pudesse ter pelo resto da vida, e ainda sobraria para investir em outros projetos. Preciso de mais tempo para... Tempo é justamente o que não temos, interrompeu Mendonça, abandonando parcialmente a postura amigável. O conselho está impaciente. Se não fecharmos este terreno, há outras cidades na região interessadas em nos receber. A oferta aumentada é válida apenas até segunda-feira. A pressão era familiar, uma tática comum em negociações importantes. Normalmente Paulo não se deixaria intimidar, mas hoje sentia-se dividido, incapaz de pensar com a clareza habitual. Segunda-feira, então, respondeu finalmente, terei uma resposta definitiva. Após a partida do executivo, Paulo caminhou até o ateliê, precisando do conforto daquele espaço que, surpreendentemente, havia se tornado um refúgio em tão pouco tempo. Encontrou Mariana trabalhando com um grupo de crianças, uma aula especial de sábado para filhos de artesãos locais. Observou-a de longe, admirando sua paciência ao guiar pequenas mãos inexperientes no torno, seu entusiasmo ao elogiar cada tentativa, mesmo as mais desajeitadas. Quando a aula terminou e as crianças partiram animadas com suas criações, Paulo se aproximou. Eu não sabia que vocês davam aulas para crianças. Mariana sorriu, limpando as mãos no avental. Sua avó começou essa tradição há mais de 30 anos. Dizia que precisávamos plantar sementes para o futuro. Eu participava dessas aulas. Quando criança, de acordo com Dona Teresa, você era o aluno mais dedicado. Até os 12 anos, pelo menos, quando descobriu videogames e meninas, brincou ela. Paulo sorriu com a memória. E computadores. Comecei a desenhar em softwares de arquitetura aos 14.
aliando tradição e tecnologia desde cedo, observou Mariana. Então, notando sua expressão, perguntou: o que aconteceu? Você parece preocupado. Paulo contou sobre a visita do representante do supermercado, a pressão para uma decisão, o ultimato para segunda-feira. E o que você vai fazer? Perguntou ela após um momento de silêncio. Não sei, admitiu Paulo. Cada dia que passo aqui me convenço mais da importância de preservar este lugar. Mas há realidades práticas que não posso ignorar. Tenho um escritório, sócios, funcionários que dependem de mim, clientes, e uma vida construída longe daqui, completou Mariana suavemente. Entendo. Ela se moveu para arrumar os materiais da aula, dando a Paulo espaço para seus pensamentos. Ele observou o ateliê. Os tornos antigos ao lado de equipamentos modernos, as prateleiras com peças em diferentes estágios de produção, as fotografias nas paredes contando a história de gerações de artesãos. O que você faria no meu lugar? Perguntou finalmente. Mariana parou o que estava fazendo e o encarou diretamente. Não posso responder isso, Paulo. É sua decisão, sua história para escrever. Mas você tem uma opinião. Todos têm. Ela respirou fundo. Acredito que existem momentos na vida em que precisamos escolher entre o caminho que conhecemos e o caminho que nos chama, entre segurança e propósito. Seus olhos verdes encontraram os dele, mas só você pode saber qual caminho é o seu. Paulo assentiu, grato pela honestidade dela. Tem um lugar tranquilo onde eu possa pensar? Preciso colocar as ideias em ordem. O riacho, sugeriu ela. Sua avó sempre dizia que era o melhor lugar para ouvir a voz interior. Siga a trilha atrás do ateliê, cerca de 10 minutos rio acima. Há uma pequena queda d'água e um banco de pedra. Paulo encontrou o local facilmente. Um recanto sereno, onde o riacho formava uma pequena cascata antes de seguir seu curso tranquilo. O banco de pedra parecia ter sido esculpido pela própria natureza, perfeitamente posicionado para contemplar a água. Sentou-se, deixando que o som constante da queda d'água acalmasse sua mente agitada. Pensou em tudo o que havia descoberto nas últimas 2 semanas, sobre sua avó, sobre o ateliê, sobre a comunidade que dependia daquele espaço, sobre si mesmo e suas próprias aspirações mais profundas. E pensou em Mariana, sua paixão pelo ofício, sua determinação, a forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre cerâmica. Em tão pouco tempo, ela havia se tornado importante em sua vida, de um modo que não conseguia explicar racionalmente. Estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu a aproximação silenciosa de Mestre Tião, até que o idoso já estivesse sentado ao seu lado. Sua avó vinha aqui quase todos os dias, comentou o velho artesão olhando para a água. Dizia que o riacho tinha o segredo para trabalhar bem a argila, saber quando fluir e quando resistir. Paulo sorriu. Mariana me disse que era o lugar preferido dela para pensar. E para você, está ajudando? Ainda não sei. Paulo hesitou antes de continuar. Como você soube que queria dedicar sua vida a isso? A cerâmica, a este lugar? Mestre, Tião olhou para suas mãos enrugadas, marcadas por décadas de trabalho com o barro. Não foi uma decisão única, sabe? Foi uma escolha que refiz todos os dias por 70 anos. Houve momentos difíceis, tentações para seguir outros caminhos. Ele sorriu, revelando dentes amarelados pelo tempo. Nos anos 70, quase fui para São Paulo trabalhar em uma fábrica. Pagava 3 vezes mais do que eu ganhava aqui. O que o fez ficar, seu avô? O velho artesão olhou para o céu, como se pudesse ver o passado nas nuvens. Ele me disse, Tião, dinheiro você ganha e gasta, mas propósito, um trabalho que fala com sua alma, isso é raro. E ele estava certo. Nunca fiquei rico, mas nunca acordei um dia sequer odiando o que fazia. Paulo absorveu as palavras, sentindo seu peso. Tenho até segunda-feira para decidir se vendo o ateliê para um supermercado. Uma oferta muito generosa. Mestre Tião não demonstrou surpresa. Aí o que seu coração diz? Meu coração está confuso. Construir uma vida na capital tenho responsabilidades, e aqui também tem responsabilidades.
completou o idoso suavemente, com o legado da sua família, com a comunidade, com a história que suas mãos conhecem, mesmo que sua mente tenha esquecido. Ficaram em silêncio, contemplando a água que seguia seu curso eterno, indiferente aos dilemas humanos. Sabe o que sua avó me disse pouco antes de falecer? Continuou o mestre Tião. Tião, meu neto vai voltar um dia. E quando isso acontecer, ele vai ter que escolher entre o que construiu e o que herdou. Reze para que ele escolha sabiamente. Paulo sentiu um nó na garganta. Ela sabia que eu voltaria. Ela nunca duvidou. Dizia que o barro chama quem tem suas mãos. O velho artesão se levantou com alguma dificuldade. Preciso ir. Mas lembre-se, às vezes a escolha não é entre certo e errado, mas entre diferentes tipos de certo. O importante é escolher de forma a poder viver em paz com sua decisão pelo resto da vida. Paulo permaneceu no banco de pedra por muito tempo. Depois que mestre Tião partiu, contemplando o movimento hipnótico da água, deixando que as palavras do velho ceramista ecoassem em sua mente. Quando finalmente se levantou, a tarde já avançava. Paulo permaneceu no banco de pedra por muito tempo depois que mestre Tião partiu, contemplando o movimento hipnótico da água, deixando que as palavras do velho ceramista ecoassem em sua mente. Quando finalmente se levantou, a tarde já avançava, e uma decisão começava a tomar forma em seu coração. De volta ao ateliê, encontrou Mariana organizando os materiais para a semana seguinte. Ela levantou o olhar quando ele entrou, mas não disse nada, percebendo que algo havia mudado em sua expressão. Preciso te mostrar uma coisa, disse Paulo, sua voz calma e decidida. Pode vir comigo até a casa? Mariana assentiu curiosa e o seguiu pelo caminho que ligava o ateliê à residência principal. Na sala, Paulo abriu sua pasta de trabalho e retirou vários desenhos, esboços detalhados para o centro cultural, muito mais desenvolvidos do que o projeto inicial que ela havia apresentado. Trabalhei nisso nas últimas noites, explicou, estendendo as folhas sobre a mesa. É apenas um conceito inicial, mas acho que preserva a essência do ateliê enquanto cria espaços mais adequados para exposições, aulas e até um pequeno auditório para palestras e workshops. Mariana examinou os desenhos, seus olhos brilhando de emoção. Paulo, isso é incrível. Você expandiu o conceito sem perder a conexão com a arquitetura original. A estrutura principal do casarão seria preservada, mas com uma intervenção contemporânea nesta área. Ele apontou para um dos desenhos, mostrando uma ampliação com paredes de vidro, que permitiriam aos visitantes observar o processo de produção. Aqui, transformamos o antigo depósito em um café que serviria em peças produzidas pelos artesãos locais. Mariana analisava cada detalhe, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam sua compreensão de arquitetura. Juntos, discutiram modificações, possibilidades, alternativas para cada espaço. Era a primeira vez que Paulo colaborava assim em um projeto. Não como o arquiteto que impõe sua visão, mas como um parceiro criativo aberto a sugestões. Então você decidiu, comentou Mariana finalmente, sua voz suave. Paulo respirou fundo. Ainda tenho muito a resolver, mas sim. Não posso vender o ateliê, seria como vender uma parte da minha própria história, da história da nossa comunidade. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas contidas. Impulsivamente, ela o abraçou. Paulo sentiu o coração acelerar com a proximidade inesperada, o aroma suave de lavanda em seus cabelos, a solidez reconfortante de seu corpo contra o dele. Sua avó estaria tão orgulhosa, murmurou ela contra seu peito. Quando se afastaram, ambos um pouco constrangidos pela intimidade repentina, Paulo percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. O antagonismo inicial havia se transformado em uma parceria que prometia ser muito mais. Ainda não sei como vou resolver tudo, admitiu ele. O representante do supermercado não vai aceitar facilmente. Meu sócio na capital vai ficar furioso. E o financiamento para o centro cultural ainda é incerto. Um passo de cada vez, respondeu Mariana com um sorriso confiante.
Você já tomou a decisão mais difícil. O resto encontraremos juntos. Era estranha a sensação de paz que Paulo experimentava, considerando os desafios que ainda tinha pela frente, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava fazendo uma escolha baseada não apenas na lógica ou na conveniência, mas em algo mais profundo. Um chamado que vinha da terra, do barro, do legado que corria em suas veias. Enquanto a noite caía sobre o Vale das Águas, Paulo sentou-se para escrever um e-mail ao representante do supermercado, declinando formalmente da oferta. Depois fez uma ligação difícil para Rafael, explicando que precisariam conversar sobre o futuro da sociedade. Não seria fácil, mas cada passo o aproximava mais do caminho que agora sabia ser o seu. Antes de dormir, voltou ao livro de sua avó e escreveu mais algumas linhas na seção que ela havia deixado para ele. O Ateliê Fonseca continuará sendo um lugar onde as mãos moldam não apenas a argila, mas o futuro. Um futuro enraizado na tradição, mas aberto a novas possibilidades. Como a própria cerâmica, somos formados pelo fogo das escolhas difíceis, tornando-nos mais fortes e mais belos através dos desafios. A chuva que ameaçava durante todo o dia finalmente começou a cair. Um tamborilar suave no telhado que embalou Paulo em um sono profundo e reparador, como não tinha há muito tempo. O domingo amanheceu lavado pela chuva da noite anterior, com o ar limpo e perfumado que só se encontra no campo após uma tempestade. Paulo acordou com uma sensação de leveza, como se o peso da indecisão tivesse sido carregado pela água que agora nutria a terra. Seu celular mostrava várias chamadas perdidas de Rafael e uma mensagem sucinta de Carlos Mendonça. Espero que reconsidere até amanhã. Esta oportunidade não se repetirá. Paulo ignorou ambas por enquanto. Este dia seria diferente, sem pressões externas, sem prazos, apenas para reconectar-se ainda mais com o lugar e a pessoa que estava redescobrindo em si mesmo. Após um café da manhã tranquilo, caminhou até o ateliê onde encontrou Mariana já trabalhando. Era domingo, mas ela explicou que aproveitava a quietude do lugar nos fins de semana para seus projetos pessoais. Hoje, estava restaurando algumas peças antigas do acervo da família Fonseca. Posso ajudar? Ofereceu-se Paulo, fascinado pelo processo meticuloso de limpeza e restauração. Claro, respondeu ela, entregando-lhe um pequeno vaso com uma rachadura quase imperceptível. Este foi feito pelo seu bisavô em 1920. Observe a assinatura na base. A mesma espiral que você ainda usa instintivamente. Paulo virou o vaso com cuidado, sentindo uma conexão quase tangível com um homem que nunca conheceu, mas cujo sangue e talento corriam em suas veias. As últimas 2 semanas haviam sido uma jornada não apenas de redescoberta do ateliê, mas de sua própria identidade. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável, ocasionalmente trocando observações sobre as peças ou técnicas específicas de restauração. Paulo sentia-se cada vez mais à vontade com Mariana. Sua presença era simultaneamente estimulante e tranquilizadora, desafiando-o a ser melhor enquanto aceitava quem ele era. Você já pensou no que vai fazer com seu escritório na capital? Perguntou ela finalmente, colocando em palavras a questão que pairava no ar. Paulo suspirou. Tenho algumas ideias, mas nada definitivo. Não posso simplesmente abandonar tudo o que construí lá. Há clientes, contratos em andamento, funcionários que dependem de mim. E não precisa abandonar, respondeu Mariana. Talvez seja possível encontrar um equilíbrio. Dividir seu tempo entre os 2 lugares, pelo menos inicialmente. Paulo considerou a sugestão. Era uma possibilidade que havia começado a contemplar. Manter o escritório na capital, mas com uma presença mais limitada, delegando mais responsabilidades a Rafael e aos arquitetos seniores, enquanto dedicava parte de seu tempo ao projeto. Do Centro Cultural em Vale das Águas. Seria complicado, refletiu. Mas não impossível. Nada que vale a pena é simples, comentou Mariana com um sorriso. O resto da manhã passou rapidamente enquanto continuavam o trabalho de restauração. Para surpresa de Paulo, suas mãos lembravam habilidades que sua mente havia esquecido.
como limpar adequadamente uma superfície esmaltada antiga, como identificar diferentes técnicas de acabamento, como manusear peças frágeis sem danificá-las. Ao meio-dia, Mariana sugeriu um piquenique à beira do riacho, aproveitando o sol que agora brilhava entre algumas nuvens remanescentes. Ela havia trazido uma cesta com pão caseiro, queijos locais, frutas frescas e uma garrafa de vinho da vinícola da região. Sentado sobre uma toalha estendida na grama, com o som da água corrente como trilha sonora, Paulo sentiu-se como se estivesse vivendo um momento fora do tempo. A comida simples, o vinho suave, a companhia agradável, tudo contrastava profundamente com os almoços apressados que costumava fazer na capital, frequentemente em frente ao computador, enquanto atendia ligações. "Como é sua vida lá?" perguntou. Mariana, curiosa. "Você parece sempre tão intenso." Paulo riu. "É uma boa descrição. Meus dias geralmente começam às 6 da manhã com uma corrida rápida, depois e-mails até às 8, reuniões até o meio-dia, visitas a obras à tarde, mais reuniões, mais e-mails. Chego em casa geralmente depois das 9, tempo suficiente para pedir comida, revisar mais algumas coisas do trabalho e dormir. Parece exaustivo. É, mas também gratificante de certa forma. Há uma satisfação em ver seus projetos saindo do papel, tornando-se edifícios reais onde pessoas viverão, trabalharão." Ele fez uma pausa, refletindo. "Embora nos últimos anos tenha me envolvido mais com a parte administrativa do escritório e menos com o processo criativo. Sente falta disso, de criar?" "Muito", admitiu Paulo. "É por isso que este projeto do Centro Cultural me atraiu tanto. Pela primeira vez em anos, senti aquela fagulha de paixão pelo design, pela possibilidade de criar algo verdadeiramente significativo." Mariana sorriu, compreensiva. "É isso que o barro faz conosco. Nos lembra do prazer da criação com propósito." Conversaram, por horas, descobrindo mais sobre as vidas um do outro. Paulo soube que Mariana havia perdido a mãe ainda criança e fora criada pelo pai, um fornecedor de materiais para artesãos que lhe transmitira o amor pela cerâmica. Ela, por sua vez, descobriu sobre os anos de Paulo na faculdade de arquitetura, suas viagens de estudo pela Europa, seus primeiros projetos que haviam chamado a atenção da crítica especializada. Quando o sol começou a descer no horizonte, Paulo percebeu que nunca havia se sentido tão confortável conversando com alguém. Com Mariana não precisava fingir ser mais ou menos do que era. Ela o via e o aceitava em sua complexidade, com seu passado e presente, suas dúvidas e convicções. "No que está pensando?" perguntou ela, notando seu silêncio repentino. "Como é estranho o caminho que a vida toma", respondeu ele. "Há 3 semanas meu único objetivo era vender este terreno o mais rápido possível e voltar para minha vida real. Agora..." Agora? Paulo a olhou diretamente nos olhos. "Agora percebo que talvez tenha passado anos vivendo uma vida que não era inteiramente minha, construída sobre expectativas externas, sobre o que achava que deveria querer, não sobre o que realmente me preenchia." Mariana segurou sua mão gentilmente. Nunca é tarde para mudar de direção. O toque dela era quente e reconfortante, enviando uma corrente de eletricidade sutil pelo braço de Paulo. Ficaram assim por um momento, conectados não apenas fisicamente, mas por um entendimento mais profundo que havia crescido entre eles. Enquanto voltavam para o ateliê, Paulo tomou uma decisão. "Amanhã vou à prefeitura. Quero verificar a situação legal do terreno, a lei de preservação que minha avó ajudou a criar, e iniciar o processo para transformar oficialmente o ateliê em um centro cultural." "Quer que eu vá com você?" ofereceu Mariana. "Conheço bem a burocracia local." "Adoraria", respondeu Paulo, percebendo que realmente queria sua companhia, não apenas por razões práticas. De volta à casa, após se despedirem, Paulo passou a noite finalizando os desenhos para o Centro Cultural e preparando um documento preliminar que explicava a importância histórica e cultural do ateliê. Se iria enfrentar a oposição do supermercado e da administração municipal, que desejava o empreendimento, precisaria de argumentos sólidos.
Ao verificar seus e-mails antes de dormir, encontrou uma mensagem de Rafael mais conciliatória que suas ligações. Não sei o que está acontecendo com você, mas seja o que for, espero que esteja encontrando as respostas que procura. Me ligue quando puder. Precisamos conversar sobre o futuro, seja ele qual for. Paulo sorriu, grato pela compreensão do amigo e sócio de tantos anos. Talvez houvesse, de fato, uma maneira de equilibrar seus dois mundos. Na segunda-feira, Paulo e Mariana chegaram cedo à prefeitura, carregando pastas com documentos e os desenhos preliminares do Centro Cultural. Foram recebidos com evidente surpresa. A notícia de que o neto de Dona Teresa havia recusado a oferta milionária do supermercado ainda não havia se espalhado. O prefeito Roberto Mendes os atendeu pessoalmente, seu sorriso político mascarando a irritação pelo rumo inesperado dos acontecimentos. Paulo, que surpresa agradável, disse ele, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. Achei que estaria assinando contratos com o pessoal dos supermercados Global hoje. Houve uma mudança de planos, respondeu Paulo calmamente, abrindo sua pasta. Vim discutir a possibilidade de transformar o Ateliê Fonseca em um centro cultural oficialmente reconhecido pelo município. O sorriso do prefeito vacilou por um instante. Um centro cultural? Isso é inesperado, especialmente considerando o valor que estava sendo oferecido pelo terreno. Algumas coisas não têm preço, prefeito, respondeu Paulo, repetindo as palavras de mestre Tião. O ateliê representa mais de 100 anos de história e cultura local, e acredito que podemos transformá-lo em algo ainda mais valioso para a cidade. Nos próximos 40 minutos, Paulo apresentou seu projeto, destacando não apenas os benefícios culturais, mas também o potencial econômico, turismo cultural, expansão do mercado para artesãos locais, programas educacionais que poderiam atrair estudantes e pesquisadores de todo o país. O prefeito ouviu com atenção crescente, seu pragmatismo político rapidamente avaliando as novas possibilidades. Ao final da apresentação, estava visivelmente intrigado. É um projeto ambicioso, comentou folheando os desenhos. Mas o financiamento? A cidade não tem recursos para investir nisso. Não estamos pedindo recursos municipais, explicou Mariana. Já temos comprometidos os fundos iniciais através de doações de ex-alunos e admiradores do trabalho de Dona Teresa. E com o reconhecimento oficial da prefeitura, podemos acessar editais estaduais e federais de apoio à cultura. Além disso, acrescentou Paulo, estou disposto a investir pessoalmente no projeto, não apenas financeiramente, mas dedicando meu tempo e experiência profissional para torná-lo realidade. O prefeito os estudou por um momento, calculando os riscos e benefícios políticos. Supermercados Global não vai ficar feliz, comentou finalmente. Eles têm influência, podem causar problemas. E um centro cultural de renome não traz votos? Perguntou Paulo, apelando para o instinto político do homem. Imagine ser lembrado como o prefeito que defendeu a cultura local contra a imposição de uma grande rede, que preservou o patrimônio histórico enquanto criava novas oportunidades econômicas. Um sorriso lento se formou no rosto do prefeito. Você é bom nisso, Fonseca. Tão persuasivo quanto sua avó, só que com linguagem atualizada. A reunião terminou com um acordo preliminar. A prefeitura daria apoio institucional ao projeto, facilitando os trâmites burocráticos necessários. Em troca, o futuro centro cultural incluiria o nome do atual prefeito em seu conselho honorário. Política, que é a arte do possível, comentou Mariana enquanto saíam da prefeitura. Sua avó sempre dizia isso quando negociava com a administração municipal. Paulo riu. Parece que tenho mais dela do que imaginava. O resto da semana passou em um turbilhão de atividades. Paulo viajou rapidamente à capital para uma conversa franca com Rafael, que após a surpresa inicial mostrou-se compreensivo. Juntos, elaboraram um plano para a transição. Paulo manteria participação no escritório, supervisionando projetos importantes remotamente e indo à capital uma semana por mês para reuniões presenciais. Em contrapartida, Rafael assumiria maior controle administrativo
e ganharia uma participação maior nos lucros. Nunca imaginei que terminaria assim, comentou Rafael durante um jantar de reconciliação. Você, o workaholic urbano voltando para sua cidadezinha para viver entre artesãos. Paulo sorriu. A vida é cheia de surpresas, mas não estou abandonando a arquitetura, apenas encontrando um novo propósito para ela. De volta à Vale das Águas, Paulo mergulhou na organização do projeto do Centro Cultural. Cada dia trazia novos desafios e descobertas. Questões estruturais no prédio antigo que precisariam ser resolvidas, reuniões com artesãos para entender melhor suas necessidades, pesquisas sobre financiamento cultural. Mariana estava sempre ao seu lado, sua parceira em todos os aspectos do projeto. A admiração profissional se transformava gradualmente em algo mais profundo. Uma conexão que ia além do trabalho compartilhado. Nas noites em que trabalhavam até tarde no ateliê, discutindo detalhes do projeto ou simplesmente conversando sobre suas vidas, Paulo sentia-se cada vez mais atraído por ela, por sua inteligência, sua dedicação, sua autenticidade. Numa dessas noites, enquanto revisavam os planos para o novo forno comunitário que seria construído nos fundos do ateliê, Paulo percebeu que estava observando mais o rosto concentrado de Mariana do que os desenhos à sua frente. "O que foi?" perguntou ela, notando seu olhar. "Estava pensando em como você mudou minha vida", respondeu ele sinceramente. "Se não fosse por você, por sua persistência, eu teria vendido este lugar sem olhar para trás. Nunca teria redescoberto esta parte de mim mesmo." Mariana sorriu, corando levemente. "Apenas cumpri uma promessa que fiz à sua avó. Prometi que faria tudo para preservar o legado dela. E se tornou parte desse legado", completou Paulo, tomando coragem para dizer o que vinha sentindo. "E parte da minha vida também, de um jeito que não esperava." O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades. Seus olhares se encontraram e, pela primeira vez, nenhum dos dois desviou. Paulo inclinou-se lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Mariana se aproximou, fechando a distância entre eles. O primeiro beijo foi suave, hesitante, como se ambos testassem a realidade daquele momento. Quando se afastaram, havia uma certeza silenciosa entre eles. Algo novo e precioso havia começado, tão natural quanto o rio que segue seu curso em direção ao mar. "Isso complica as coisas", murmurou Mariana, embora seu sorriso desmentisse qualquer preocupação real. "Ou talvez simplifique", respondeu Paulo. "Clareia o caminho adiante." Voltaram ao trabalho, mas com uma nova energia entre eles, roçando as mãos ocasionalmente, trocando sorrisos cúmplices, descobrindo juntos não apenas o futuro do ateliê, mas o deles próprios. Nas semanas seguintes, o projeto do Centro Cultural avançou rapidamente. A comunidade se mobilizou, oferecendo apoio de diversas formas, desde doações financeiras até trabalho voluntário para as primeiras reformas. A notícia de que o neto de Dona Teresa havia recusado uma fortuna para preservar o legado cultural da cidade se espalhou, transformando Paulo em uma espécie de herói local. Um papel que o deixava simultaneamente orgulhoso e constrangido. Uma tarde, enquanto supervisionava a limpeza do terreno nos fundos do ateliê onde seria construída a nova área de exposições, Paulo encontrou algo enterrado parcialmente no solo, um pequeno vaso de cerâmica, aparentemente muito antigo. Desenterrou-o cuidadosamente e o levou a mestre Tião para a identificação. O velho artesão examinou a peça com reverência. "Isto é uma relíquia", explicou. "Pela técnica e pelos símbolos, deve ser uma peça indígena da tribo que habitava esta região, antes dos colonizadores. Provavelmente tem mais de 200 anos. Aqui, no terreno do ateliê, esta terra tem história, meu filho. História que vai muito além do que conhecemos." O mestre sorriu. "É como se o próprio lugar estivesse abençoando seu projeto, revelando seus segredos mais profundos." Paulo decidiu que o vaso seria a primeira peça do futuro museu, simbolizando a continuidade cultural que o centro representaria, das antigas tradições indígenas até as técnicas contemporâneas,
uma linha ininterrupta de conhecimento passado de mãos para mãos. À noite, escreveu mais algumas páginas no livro de sua avó, narrando as descobertas recentes, os avanços do projeto e, principalmente, sua crescente certeza de que havia encontrado seu verdadeiro caminho. Ao terminar, percebeu que não estava apenas completando o livro que ela começara. Estava iniciando um novo capítulo na história da família Fonseca, uma história moldada em barro e memórias, firme em suas raízes e aberta a novos horizontes. Com Mariana ao seu lado, Paulo olhava para o futuro com uma confiança tranquila que nunca experimentara antes. O caminho não seria fácil. Havia ainda muitos obstáculos a superar, ajustes a fazer em sua vida profissional, um equilíbrio a encontrar entre seus dois mundos. Mas, pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde deveria estar, moldando, não apenas argila, mas seu próprio destino com mãos firmes e coração aberto. Na pequena varanda da casa de sua avó, contemplando as luzes da cidade que se acendiam na distância, Paulo sentia-se finalmente em casa, não apenas no lugar físico, mas em si mesmo, reconciliado com suas origens, conectado ao que realmente importava. Como a argila que ganha forma no torno, sua vida havia encontrado seu centro. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.